Olá, pessoal! Voltamos com o nosso podcast e esse é o primeiro episódio de 2021. Ano esse que já começou repleto de expectativas, não só pela vacina do Covid, vem vacina, como também por algumas importantes mudanças na esfera jurídica. Em dezembro de 2020, mais precisamente dia 10, foi aprovada a PL 4253, relativa à nova Lei de Licitações e Contratos. Hoje a gente convidou a advogada e professora Mariana Velar, especializada em Direito Administrativo, com foco em consultoria em contratações públicas e infraestrutura, e doutoranda em Direito Administrativo pela UFMG. E a gente vai conversar um pouco sobre a nova Lei de Licitações. Oi, Mariana, seja bem-vinda novamente ao podcast da Papel Jurídico. Eu que agradeço, querida. É sempre um prazer estar com vocês. Eu admiro demais a trajetória do papel jurídico. É um veículo muito importante para a nossa formação contínua e atualizada. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Bom, vamos fazer um bloco de perguntas aqui, tentar trazer as principais questões. O tema está muito em alta, bombando, já teve várias coisas por aí. Primeira coisa que eu queria te perguntar, qual foi o contexto para a edição da PL 4253? Se era realmente necessário uma nova lei de licitações e contratos, como que foi isso aí? A gente tem um problema de inflação legislativa no Brasil. Sempre que uma lei nova aparece, é bom mesmo a gente se perguntar: será que essa lei era necessária, né? Mas antes de falar um pouquinho mais do conceito, eu queria lembrar, até para quem ainda é estudante, para que servem as licitações, né? As licitações, elas são procedimentos prévios à contratação pela administração pública de bens, de serviços, obras. Às vezes, quando ela vai alienar ativos também, ela vai fazer uma licitação para isso. A finalidade não é o processo em si, e nem só guardar certos princípios muito importantes da administração, como a isonomia entre todos aqueles que querem contratar com a administração pública. Mas o objetivo é também que a administração cumpra bem o seu papel, que ela cumpra bem as suas funções, que ela possa executar a contento as políticas públicas pelas quais a administração pública existe, né? Que ela possa, por exemplo, no meio de uma pandemia, nos suprir de tudo que é necessário, né? A gente quer vacina, a gente quer hospital, a gente quer leito. É para isso que as licitações servem, né? Sempre que a gente fica muito, mas isso é muito chato. Tudo bem, pode ter uma parte procedimental muito chata, mas é também muito importante. E para isso, para saber se a gente precisava de uma nova lei para tratar disso, ou se a gente poderia só melhorar a lei que a gente tem, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa evolução, né? A Lei 8666 é uma lei de 93, ela já está antiguinha, e ela é muito datada em termos de contexto e de forma de estruturação. Ela tem uma matriz de regras que consagra um modelo de administração que é burocrática. E nós já tentamos, por diversas vezes, fazermos reformas na administração, fazer uma administração gerencial, com foco no resultado, na eficiência. E essas iniciativas, elas ainda não chegaram com força total no mundo das licitações, né? A Lei 8666, ela surgiu num contexto de um escândalo de corrupção. Qualquer semelhança com outras leis mais recentes não é mera coincidência. Achava-se à época que se endurecesse um pouco o procedimento, que ele ficasse mais burocrático, seria possível garantir a lisura desse procedimento de licitação dos privados, né? É uma lei maximalista muito detalhada, muito focada nesse processo de seleção, mas que trouxe desde a origem várias lacunas importantes. Ela não fala quase nada de planejamento, ela não fala quase nada de fiscalização e acompanhamento dos contratos. Então, é como aquela pessoa que, quando ela pensa em relacionamento, ela só pensa em como usar o Tinder, como que eu vou selecionar, né? Mas como que você vai conviver com a pessoa, como depois fazer, não esquece. pensar o que você quer para sua vida antes mesmo de entrar no Tinder, né? Às vezes você não sabe o que você quer, não vai nem adiantar entrar no Tinder. Então, é uma lei que nasceu com esses defeitos. Ela já nasceu anacrônica, já nasceu velha. E não é por coincidência que desde 95 tem projeto tentando reformar essa lei. Então, essa necessidade, essa discussão de precisamos de uma lei mais moderna, de uma lei que conduza a licitações e contratos mais arrojados, que atendam melhor as políticas públicas, é um assunto antigo, né? Uma coisa que essa lei também trouxe no seu cerne é a concepção de que existia uma relação direta entre a contratação mais vantajosa e o menor preço. Eu chamo isso de tara pelo menor preço, né?
E isso gerou um problema histórico, que qualquer pessoa que trabalha em repartição pública sabe, né? Basta você olhar a qualidade dos cafezinhos, o pincel atômico das universidades públicas, né? O menor preço, em muitas ocasiões, não vai conduzir à contratação mais vantajosa ou à melhor contratação para a administração pública. Passamos por vários escândalos recentes, inclusive de compra de respiradores que não serviam para o tratamento da Covid, né? Então, essa lei, ela nasceu imbricada com essa tara, e para muitas pessoas, para romper isso, só vindo uma lei nova. Porque é uma mudança de mentalidade, de paradigma, né? Significa, então, que essa lei que vai vir resolve tudo? Não, gente. Se fosse simples assim, a gente estaria num país muito legal, porque criatividade e vontade legislativa não falta, né? Mas eu acho que a lei vem, sim, responder, ao menos em parte, a essa necessidade por um foco numa contratação mais vantajosa, que considere que é necessário incentivar a inovação, ter um olho para o que é a contratação sustentável, que não é só ambiental, né, também econômica, é também a sustentabilidade social, né, todas essas questões, elas estão presentes nesse PL, né, e a gente tem que pensar que, às vezes, menor preço é uma armadilha, faz a licitação virar uma loteria, né, em que, às vezes, você premia um aventureiro, né, a gente tem que tentar realmente evitar esses procedimentos de seleção adversa. Eu acho que a lei traz alguns instrumentos para a gente avançar nisso, mas obviamente que ela não faz milagre. Exatamente. E é essa questão, a mudança com a lei, mas tem que ter uma mudança no paradigma e no pensamento e no costume, né? Talvez a lei venha para exatamente falar assim, agora você tem que mudar, né? A lei está aí, exato. Você acha que seria mais certo a gente dizer que há uma nova lei de licitação ou PL da futura lei de licitações? Em que pé que a gente está? Então, bom você falar disso, porque é importante a gente evitar sensacionalismos. Tem muita gente já falando assim, olha, vem aqui estudar comigo a lei nova, ou você não sabe a lei ainda. Gente, ainda não é lei, ainda é projeto de lei. E eu sou contra estelionatários educacionais, porque a gente não precisa de mais desinformação, ainda mais em informações técnicas jurídicas, né? Então, o processo legislativo, ele ainda está em curso, ele só acaba quando ele termina, e nesse caso, a gente ainda tem, provavelmente vai ter que ter aprovação do texto final, porque tiveram alguns destaques, algumas discussões lá no Senado, dessa aprovação que você mencionou lá no final de dezembro, né? Depois que deixa o PL lá tinindo, cumprindo as regras da legística, ele vai para o autógrafo, e dessa finalização do autógrafo e remessa lá para a presidência da República que conta aqueles 15 dias que a Constituição fala, 15 dias para a sanção presidencial. Então, o processo legislativo, gente, ele é lento mesmo e tem que ser. Você pensa a gravidade disso, né? E já se notaram diversas inconsistências mesmo nesse processo legislativo, que foi tão longo, passou um bom tempo na Câmara, no Senado, depois foi para a Câmara, lá eles mudaram uma pá de coisa, voltou para o Senado, tiveram outras alterações. Então, para tirar algumas impressões contratuais, redacionais, é necessário mesmo, né, a gente ter essa calma, essa cautela. A expectativa que se diz otimista é que entre o fim de fevereiro e meados de março, essa lei esteja sancionada. Mas a gente tem que lembrar que é ano de pandemia, que se tiverem pautas urgentes, aí, isso pode ser mais lento do que a gente espera, né? Então a gente tem que estar com isso tudo em mente. E, obviamente, contem conosco, os professores, a gente está estudando o que a gente tem, o material que a gente tem, né? Mas não é caso de desesperar. E outro tema que está relacionado a isso que eu queria falar é sobre a vigência dessa lei. Quando ela for sancionada, a vigência dela é imediata. Mas isso não significa que todas as repartições, alunos e concurseiros, vão ter que ter um total descabelamento. Por quê? A lei foi sábia. Ela deu um período de aclimatação, né? Durante 2 anos, o gestor vai poder escolher qual lei que ele quer aplicar. Pode fazer mixtape, patchwork de lei? Não. Escolha, bebê. Escolher, né? Não tem segurança com a lei nova? Pode continuar com a lei do pregão, pode continuar com a lei 866, né? A única parte dela que vai, da 866, que é revogada de pronto, é a parte dos crimes. Porque agora os crimes em licitações e contratos serão acoplados ao Código Penal. E já tem aí
inclusive endurecendo as penas, o legislador estava com sangue nos olhos. Mas, enfim, existe essa possibilidade de aclimatação, e eu recomendo muita cautela, né? Eu já fiz algumas leituras desse texto e ainda estou absorvendo, porque a legislação de licitação é muito técnica, e a gente tem que cogitar mesmo os vários lados que um texto legislativo tem, né? Vocês vão ter esse tempo, podem ficar tranquilos, não precisa de histeria, tá? Pode ficar. Isso está bem, assim, relacionado ao que eu ia te perguntar agora. Para a galera que está desesperada, o pessoal que já está aí pensando, meu Deus, preciso estudar, preciso saber tudo dessa lei. Tudo que a gente sabe sobre licitações e contratos administrativos vai acabar, vai por água abaixo, vai mudar tudo e a gente vai ter que aprender tudo de novo? Não, podem ficar tranquilos. Novamente, que a professora que não é sensacionalista. É uma parte bem considerável dessa lei, não tudo, é óbvio, mas uma parte bem substancial, ela é consolidação de legislação esparsa. A gente tinha uma inflação legislativa substancial no Brasil, porque a insatisfação com a Lei 8.666, ela foi gerando mini-reformas, né? Primeiro surgiu o pregão, depois o RDC, a gente teve uma reforma à Constituição que tirou a parte das estatais do âmbito da Lei 8.666, então teve a Lei 13.303 posteriormente. Então, e também na esfera federal a gente teve vários decretos, instruções normativas que trouxeram boas práticas em licitações e contratos. Qual que é a chave que vira? Essas boas práticas, essas normas do nível federal estão sendo nacionalizadas e também, em grande parte, são trazidas para o bojo da lei. Então, muitas coisas que as pessoas já estão habituadas, mas que não eram uma legislação aplicada de forma ampla, agora vai ser. Isso tem ônus, tem bônus, né? E provavelmente vai trazer consigo questionamentos sobre se seria possível, né? Se isso está dentro do escopo do que é uma norma geral de licitação e contrato, ou se tinha que deixar o espaço para os entes estarem regulamentando, né? Esse é o risco, né, da discussão. Mas tem também um bônus da padronização. A padronização, ela tende a, né, não sempre, mas tende a trazer mais eficiência. E ela permite ao mercado conhecer melhor e atuar com mais escala. Isso significa que, tendencialmente, os preços também vão ser mais favoráveis, né? Porque uma parte considerável da precificação das compras públicas leva em consideração a complexidade de você entrar nesse jogo, né? Às vezes parece realmente uma corrida de obstáculo. Então, essa facilitação pode, não necessariamente, mas pode trazer benefícios aí para a coletividade. Mas fiquem tranquilos, não houve um giro de 180 graus, é óbvio, a gente tenta modernizar a mentalidade de licitação, como eu mencionei, sim, né? Mas muitas coisas existiam no nível legal ou regulamentar, e ainda várias jurisprudências, várias decisões consolidadas do Tribunal de Contas da União influenciaram essa lei. Várias decisões que a lei tomou. E às vezes até no linguajar. É uma lei que, a exemplo da lei das estatais, fala de sobrepreço, né? Fala de despesas indiretas, o famoso BDI, esse linguajar da galera da obra, que o Tribunal de Contas adora, a lei traz, né? Isso é muito diferente, assim, quando você, isso é uma parte que você já pipoca, assim, na hora que você lê, porque era uma discussão jurisprudencial, não legislativa, e hoje ela vem para a lei. Eu tenho uma posição com essa lei que eu chamo de realismo otimista. Não acho que ela é perfeita, eu acho que ela poderia ser uma lei melhor, mas eu sou do time que o possível é melhor do que o perfeito, né? O feito é melhor do que o perfeito. E também estou chamando essa lei de lei tiririca. Pior do que estava, gente, com essa confusão, essa falta de racionalidade total, muito difícil de ficar. Muito difícil, né? Ótimo nome, leiteiria, a gente pode adotar, então. Bom, você trouxe essa questão de que parte das legislações anteriores foi incorporada no PL. Você poderia listar algumas novidades que ele traz? Acho que a gente poderia começar falando do próprio procedimento de licitação. Boa. Eu vou listar algumas, não tem condição de ser exaustivo. A gente pode fazer, quem sabe, né, um curso papel jurídico da lei. Ótimo, olha, boa ideia. Mas vamos fazer umas coisas, trazer uns pontos significativos para vocês já irem pensando. Essa lei, diferente da lei 8.666, e a exemplo do que já tinha sido
tem sido feito nas licitações da esfera federal, ela tem uma atenção muito grande ao mecanismo da fase prévia da licitação, que a gente chama de planejamento das licitações, né? A fase preparatória, ela tem uma relação direta com o sucesso que a licitação pode ter, porque é a administração fazendo o dever de casa, entendendo a demanda, entendendo o regime de preço do mercado, né? Inclusive que há a previsão de que tenha-se um plano de contratação anual, para que a administração realmente pare de fazer as coisas no supetão, para que ela tenha noção da demanda que ela tem, né? Para que ela possa compatibilizar essa demanda nesse plano, inclusive para fins orçamentários, né? Para ela prever aí quanto que ela precisa, né? Para, inclusive, diminuir o risco de dar calotes nos seus contratados, porque a gente sabe que isso é um problema das compras públicas e que isso também se reflete nas propostas, a administração paga mais, que o privado paga né, no mundo exclusivamente privado, e essa organização, essa eficiência no processo, ela é muito importante para a gente tentar reduzir esse problema, conferindo mais racionalização, né? Em vários momentos, a lei, inclusive, ela vai remeter à presença de um regulamento que vai detalhar alguns desses procedimentos, né? A lei também fala de algumas figuras, como estudo técnico preliminar, em outros momentos, ela dá um giro também em relação às normas anteriores, por valorizar os elementos de governança, não só no procedimento, é claro, mas também no procedimento da licitação, na contratação, na execução dos contratos, né? Há um incentivo à profissionalização da gestão pública, foi criada a figura de um agente de contratação, ele tem que, né, preferencialmente ser dos cargos efetivos, ele tem que ter competência, né, para ocupar essa figura. Outro ponto que é importante falar é que a lei, nessa ótica da governança, foca também em gestão de riscos, ela sabe que o exemplo tem que vir de cima também, então há uma demanda pelo envolvimento da alta administração na implementação desses processos, né, monitorar os processos de licitação e estar sempre velando para que eles cumpram os seus objetivos. Isso é uma prática de compliance em licitações, né, do lado público, que é legal. Compliance, a integridade, ela não tem que vir só do privado, ela tem que vir das duas partes, né. Sim. Outro ponto relevante em termos de procedimento, a gente tem uma vibe da administração pública virtual que eu acho que se intensificou a necessidade pelo período pandêmico que a gente tem vivido, né, e também porque o virtual, ele democratiza a participação, ele reduz o custo do processo licitatório, ele permite que pessoas de vários cantos do país participem, né, então as licitações, elas têm que ser realizadas de forma preferencialmente eletrônica, né, então tem que justificar quando não puder ser a forma eletrônica, inclusive, assim, há uma virtualização, entre aspas, dos próprios atos da licitação, tem também que ter uma forma de produção, armazenamento e validação em meio eletrônico. Então, não é só pegar o papelzinho, imprimir um tanto de papelzinho e digitalizar. O futuro é o que a gente chama de administração sem papel, né? Tem esse conceito de paperless, que é muito importante. Já passou da hora, né? Porque para o meio ambiente, para a gestão de tudo, né? Problema. E como ficam as pequenas cidades, né? Que têm dificuldade, que não tem pessoal. Isso é um problema. Né? Eu nem cito mais nome de pequena cidade, porque sempre que eu cito o nome de uma pequena cidade, algum ex-aluno fica ofendido, porque eu falei da grande metrópole de Blá. Né? E como eu nasci em Belo Horizonte, não dá para dar exemplo da minha própria cidade. Exato, é melhor não falar. Muitos recantos belíssimos da nossa Minas Gerais, por exemplo, né? É um desafio. É um desafio. Sim. Como que a gente vai dar esse salto, ainda é um desafio. Tem uma mudança também, que é uma mudança em relação à Lei 8666, mas que não é uma mudança, não é um duplo twist carpado, porque já existia em outras leis, como as leis de concessão, de PP, pregão, é a gente fazer primeiro a avaliação das propostas e depois a verificação da documentação de habilitação. Vocês imaginam, gente, um certame que tem 30 pessoas, e acontece, tá? Se olhar aquela papelada de todo mundo primeiro, e não só daquele que tem a melhor proposta.
né? Isso, sobretudo nas licitações que são menor preço, isso é pouco racional. Obviamente, tem circunstâncias que você pode justificar o porquê, né? Geralmente os professores dão o seguinte exemplo: olha, é um mercado muito poluído, tem muita gente pouco séria nesse mercado, então eu quero ver as credenciais primeiro. Tudo bem, vai lá e justifica. Fala assim: olha, existem 10 prestadores de serviço, 8 já foram apenados, não quero que a fase de proposta venha primeiro, porque isso pode gerar algum prejuízo, né? Alguma combinação, algum desvio, né? A gente tem também uma nova modalidade. Foram embora modalidades old school, tipo convite, né? Tchau, convite. E a gente abre alas para uma nova modalidade, muito inspirada no direito europeu, que é o chamado diálogo competitivo. É um escopo muito estreito, é voltado para contratações que têm complexidade técnica, jurídica ou financeira elevada, né? Aqueles casos em que a própria administração ela tem dúvidas fundadas de como que ela vai contratar, como que ela vai solucionar o problema que ela tem. E às vezes existe uma diversidade tecnológica que para ela é muito difícil aferir objetivamente isso de pronto, né? Então, nessas situações você abre um diálogo em que você discute as propostas, a qualificação técnica dos vários candidatos e depois você faz uma fase final, né, da disputa para encerrar essa licitação. É uma licitação muito diferente, ela não existia aqui no Brasil antes, mas já é aplicada em outros países e é algo a ver como que a gente vai fazer funcionar aqui, porque ainda existe muita desconfiança em relação ao privado. Sim. A gente vem de uma lógica lá da Lei 8.666 que o privado não podia nem elaborar os projetos básicos executivos que embasariam as obras e serviços de engenharia, né? Eu tinha que fazer uma licitação apartada. O RDC quebrou um pouco essa lógica com a contratação integrada e semi-integrada. As concessões, que são contratos complexos e juntam esses dois objetos, né? A engenharia consultiva, fazer esses projetos, depois a obra. Mas para a lei geralzona, isso é uma quebra de paradigma. E a gente vai ter que enfrentar resistência cultural mesmo a essa percepção generalizada de que se eu passo para o privado decidir, ele vai decidir o que é melhor para ele. Mas, gente, hoje a gente tem formas de amarrar contratualmente ele, amarrar o bode, né, dele à árvore, a escolha que ele fez, né? Então, eu acho que a gente tem que ter o coração um pouco mais aberto para essas inovações, porque, se bem acompanhadas, elas podem trazer bons resultados. Temos nacionalização de alguns procedimentos auxiliares que já existiam, que são relevantes, mas estavam em nível de decreto. Um exemplo é o sistema de registro de preço, que é muito importante para muitos entes que fazem licitação. Tem alguns elementos também de nacionalização, no sentido não só normativo, mas de centralização, né, previsão de centrais de compra que vão congregar a demanda e ganhar em escala e depois fazer essa tarefa de distribuição. Isso é muito importante, sobretudo quando a gente pensa em serviços integrados, o caso do SUS, né, o serviço de saúde, acho que eles têm especialmente muito a ganhar com esse tipo de mecanismo. A gente ainda vai ter que ver como que vai funcionar a autonomia de cada ente. Isso é algo que a gente vai precisar do laboratório, da vivência, né, de como que a lei vai se comportar, mas que eu vejo com bons olhos. Acho que são boas novidades em termos de procedimento, e tem muito mais, gente. Daria para falar até amanhã, então vou deixar a Ana passar para a próxima, senão... É muita novidade, né, gente? Lei nova é assim, não tem jeito. Eu queria te perguntar agora no mundo das compras públicas. Uhum. Ainda teremos pregão e pregoeiro? Vai poder ter licitação para comprar leite condensado? Como é que vai ser? Bafo, bafo. Gente, pode ficar tranquilo, tava até com movimentos, fica pregoeiro, porque nas versões mais antigas a gente tirou as figuras que existiam, tipo comissão de licitação, e trocou tudo por agente de contratação. Hoje o agente de contratação convive com o pregoeiro, tá? Eu acho que a técnica não ficou a melhor possível, justamente por esses pequenos tropeços, não estava desde o início. Sabe quando você troca o pneu do carro andando? Trocamos o pneu do carro andando, vamos ter que enfrentar o desafio, mas fiquem tranquilos que o pregoeiro fica. E mais do que isso, o pregão, ele passa a ser obrigatório
né, nos casos de bens e serviços comuns, não só para a administração pública federal, que ele já era por conta dos decretos, mas para toda a administração pública. Né? Uma outra novidade que os doutrinadores têm falado, sobretudo, tem um texto do professor Rafael de Oliveira, que ele fala assim, olha, também a concorrência, que é uma outra modalidade, ficou apregoada, ou seja, a lógica do pregão, ela está contaminando as outras modalidades de licitação, porque a administração pública gosta muito, ela é mais rápida, ela costuma ser mais eficiente, mas tem que ter cuidado, gente, porque tara com pregão também Dá faz errado. dar errado. E aí vamos ver, né? Tem uma outra divergência. Será que vai poder, então, na concorrência, ter disputa por lance? Pode ou deve, né? O edital que vai falar, está tendo uma certa divergência doutrinária já, né? Antes do PL virar lei, tá, gente? Welcome to my life. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? E já sobre a polêmica do leite condensado, que é uma polêmica, meu Deus, né? Tem A gente pode polêmica? ter sossego nesse país? A gente não tem um minuto de paz nesse Tem um minuto país. de paz? É bom você falar disso, porque não é uma polêmica nova. A gente teve do leite condensado essa semana, a gente teve as lagostas do Supremo há um tempo atrás, e é muito comum, né? A gente não pode pegar essa discussão e reduzir ela a uma solução simples, porque soluções muito simples, ou melhor, muito simplórias, elas tendem a não dar conta da complexidade que a realidade tem. Às vezes, gente, compra de alguns itens desses são necessários para uma questão de representação de Estado, né? Por exemplo, às vezes o Congresso Nacional precisa receber um líder de outro país, existe uma etiqueta diplomática de que certas coisas têm que ser servidas. Isso acontece mesmo, né? Mas eu não acho que há prejuízo nenhum da gente fazer um movimento para que o Brasil e às vezes até as outras nações passem a ser mais austeras em relação a esses gastos, sobretudo no período que a gente está vivendo, né? Exatamente. Qual que é a política pública que justifica comprar milhões de reais em leite condensado, um alimento com zero valor nutricional? Falar que é porque o leite estraga, a gente tem leite em pó, me desculpa, né? A desculpa do senhor lá, que eu não falo o nome dele mais, mas aquele senhor que tem lá, é que leite estraga e tinha que comprar leite condensado, né? Então vamos atacar a raiz do problema, não é só um problema da licitação. O povo fala, a licitação todo mundo rouba e tal. O problema é começa antes, começa na preparação, na definição da política pública. Né? Eu espero que essa lei possa nos ajudar. Eu acho que nesse excesso de boa vontade, ela cometeu um deslize esquisito. Né, eu acho que é um artigo que é o artigo 20, e ele ficou com o apelido de artigo lagosta por conta do escândalo do Supremo, mas poderia também ser o artigo do leite Leite condensado, né? condensado. Porque o que ele fala? Que itens de consumo para suprir demandas da estrutura da própria administração, ou seja, é o catering lá dos desembargadores, é a lagosta do Supremo, é o leite condensado para as Forças Armadas, sei lá, que eles têm que ser de qualidade comum, aí não fala que é qualidade comum, né, gente? Conceitos jurídicos determinados e nossa vida. Não superior à necessária para cumprir as finalidades, vedada a aquisição de artigo de luxo. O que é artigo de luxo, né? A gente, é um pouco Muito vago, complicado, né? muito vago. E esse, digamos assim, é um pouco inocente você achar que isso aqui vai moralizar, né? Ele fala que cada um dos poderes vai emitir um regulamento para colocar os limites e o enquadramento de cada bem, tipo assim, então tá, às vezes para o Supremo, então a lagosta não é um bem de luxo, é essencial, porque a dignidade dos ministros, né, faz a lagosta ser, assim, o mínimo. Mas, né, num município não pode ter feijão na escola. É uma coisa, assim, eu acho que resolúvel no âmbito normativo. Porque a gente precisa de ter controle sobre as políticas públicas. Não é achar que uma lei com caráter geral vai conseguir coibir as práticas, né? Porque esse tipo de lei, ela pode virar uma punição para o bom gestor. Ela pode deixar o bom gestor acovardado, o bom gestor com medo, né? Então, não deixa de ser um texto um pouco populista. Né? Por mais que ele pareça sedutor e bom, porque a gente fica puto mesmo. Tem que ficar, né? Mas a gente tem que pensar um pouco mais aí na raiz do problema. O buraco é um pouco mais embaixo. Né? É.
Bom, por fim, já caminhando aqui para o final, queria que você falasse um pouco para a gente sobre como o PL tratou a licitação e contratação de obras públicas. Vamos lá, gente, eu sou Maria das obras, gosto. Quase ninguém gosta, o pessoal gosta mais do pregão, assim, e tal, que a princípio não tem obra, outra polêmica, pode ter pregão para obra. Eu vou trazer aqui 3 ou 4 novidades, são mais, mas 3 ou 4 que me chamam bastante atenção. Contratos de obras, os principais problemas que a gente tem é o mau planejamento, essa fase dos projetos básicos executivos, quando feito pela administração, não ser bem feita, ser um projeto que já nasce defasado, que é mal orçamentado, né, a administração depois não dá conta de fazer frente à obra. A gente tem um saldo de obras paralisadas gigantesco e doloroso, porque o desperdício de recursos públicos é aviltante. E parte disso vai justamente da falta de conhecimento do objeto, da falta de planejamento prévio, para a gente poder lidar com essas intempéries. Um dos mecanismos que já existe há algum tempo para lidar com isso é a gestão de risco contratual, né? A figura da matriz de risco, que já era prevista para as concessões e que também era prevista na RDC, ela chega também nessa lei. Ela vai caracterizar o reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato lá, né? Qual o risco que você assumiu privado, qual o risco que a administração pública assumiu, né? E aí isso fica preto no branco. Obviamente você não consegue prever tudo, mas você já, considerando a peculiaridade daquela obra, daquele objeto lá, vai ver quais são aqueles eventos futuros incertos que podem impactar o contrato e vai tentar gerir isso da forma mais eficiente. Para gerir da forma mais eficiente, você tem que passar para a parte que tem mais condição de segurar aquele forninho, né? Se for, por exemplo, um risco de incêndio segurável, é muito mais fácil para o privado contratar o seguro. Então, o risco é teu, filho. Você tem que colocar esse valor lá na sua proposta. Depois não adianta chorar, não adianta sofrer. Ok? Ok. Né? Eu gosto muito dos textos do Egon Bockmann sobre esse assunto. Ele fala que a matriz de risco ela tem um foco também na boa execução do contrato, né? Quando você prevê de antemão a solução daquele risco, você evita litígio quando você faz isso, né? E há uma possibilidade, então, que o edital já preveja essa matriz de risco. Em algumas circunstâncias, essa matriz vai ser obrigatória. É o caso da contratação integrada, da contratação semi-integrada, por exemplo. E esse é o segundo ponto que eu queria tratar, né? Já falei de matriz de risco para a obra. A contratação integrada e semi-integrada são novidades que essa lei traz, não absolutas. Por quê? Contratação integrada já era prevista no RDC. A semi-integrada, ela chegou lá na lei das estatais, na 13.303. E hoje ambas poderão ser usadas dentro dos limites da lei para a administração pública como um todo. E o RDC, ele permitiu, portanto, que a gente fizesse licitação para obra sem projeto executivo. Né? O privado vai poder fazer o projeto executivo. Na semi e básico, né? E na semi-integrada, ela é um pouco menos ousada, né? A administração entrega o projeto básico, o privado vai lá fazer o projeto executivo. É uma quebra mesmo de paradigma, né? Como eu te disse, quando a Lei 8666 tirou esse objeto da mão do privado, ela tinha medo de reequilíbrios fraudulentos, né? A solução para isso está na matriz de risco. Por quê? Se você assumir um risco lá, não vai ter reequilíbrio. Ainda que você tenha feito um projeto ruim. Né? Se esse risco de projeto, das inovações que você inseriu lá, foram feitas por sua discricionariedade, sua privado, o filho é teu. Né? Esse mecanismo ele permite, inclusive, que o risco seja precificado nas propostas e que haja um maior controle, né, para evitar sobrepreço, evitar superfaturamento, né? Obviamente, tem circunstâncias que não são complexas suficientes para a gente delegar isso para o privado, né? Contratação integrada e semi-integrada não é para tudo. Tanto é que a lei nova, a futura lei de licitações, ela restringe para contratos de grande porte, que são aqueles da lei de PPP, ou seja, contratos que valham mais do que 10 milhões de reais, ou contratos que envolvam ciência, tecnologia e inovação, esses últimos, independente do preço. Então, são contratos mais complexos, contratação integrada e semi-integrada,
são formas de executar obras complexas. Não é para fazer canteirinha, é para pintar meio fio, né? Que é outra polêmica. Deus me guarde. Daqui a pouco eu vou ser cancelada pelas redes do mal. Outra coisa, né, tem novos mecanismos também nessa lei que beneficiam muitos contratos de obra, porque eles focam na melhoria da fase de execução. Muitas vezes o poder público ficava vendido, né? Ele ficava ali preso num casamento ruim sem poder divorciar, porque ele não tinha muitas opções, tinha muita dificuldade de romper o contrato, dificuldade de contratar os remanescentes, né? E aqui existe um novo desenho da garantia de execução, aproxima essa figura de um instituto do direito anglo-saxão, que é o Performance Bond, né, que foca na possibilidade de indenização não só pelos descumprimentos contratuais, mas também permite que se preveja cláusulas que a gente chama de cláusulas de step-in, que dá direito para as próprias seguradoras intervirem e assumirem a execução do contrato em caso de inadimplência contratual. Então, a administração não fica simplesmente refém ali daquele privado, porque o segurador ele tem interesse na boa execução do contrato, porque senão ele entra nessa roda. Né? Com isso, os seguros eles tendem a ter uma racionalidade maior, né? E tem gente que fala que isso, inclusive, contribui para a moralidade, porque o privado vai pensar duas vezes antes de agir de má fé, de fazer descumprimentos dolosos, né, do contrato. Então, assim, são algumas novidades que eu vejo com bons olhos, né? Tem gente que não concorda, que acha que isso onera a licitação, ou que isso foi lobby de seguradora. Eu acho que, se bem usado, tem potencial também para elevar o jogo aí das obras públicas, que são tão importantes para a gente viver bem, sobretudo nesse contexto de crise econômica, né? As obras são parte da nossa economia, né? Movimentar a infraestrutura, gerar mais emprego, e eu acredito que a gente precisa que o Estado nos propicie essa geração, né, de atividade econômica para que a gente possa construir um país, reconstruir o país, né? Viver nossas vidas de forma digna, com acesso aos bens que merecemos e que a nossa Constituição nos garante. É para isso que licitação serve. Eu volto lá no início. A licitação não é o procedimento pelo procedimento. Né? Eu acho que a lei, ela, em alguns momentos, ela é muito boa para ressaltar isso. Ela fala de desenvolvimento nacional sustentável, ela fala da proposta mais vantajosa com outro contexto, ela fala muito de planejamento. Às vezes ela escorrega, né? É uma lei enorme, prolixa, quase 200 artigos. Mas eu acho que entre a lei e o mundo, estamos nós, né? Vamos fazer o melhor que a gente consegue com essa lei. Exatamente. E assim, como um bom PL, ainda tem muita coisa para rolar, um tempo ainda para a galera poder se situar, estudar nesse ritmo, né, que você já disse lá atrás. E assim, aproveita a oportunidade para poder te parabenizar, inclusive, porque assim, eu não sou a garota do direito administrativo, gente, realmente. Eu me esforcei, sabe? Porque eu falo assim, nossa, matéria legal, né, gente? Ninguém sabe, é essa área que eu vou saber. Não, não fui essa pessoa. Infelizmente, tão difícil achar estagiário, gente. Pois é muito difícil. É complicado, não é uma questão fácil, assim, licitações e afins, né? Mas eu acho que essa abordagem é muito didática, inclusive aproveita aqui para fazer o merchan da sua página. Assim, para além da papel jurídico que somos seus fãs, eu sou fã pessoal, porque eu acho assim, a forma que traz é muito. É tudo que o direito precisa, de gente querendo mudar, trazer de uma forma didática, aberta, opinando, né, trazendo seus posicionamentos com conteúdo. Então, assim, para principalmente nesse novo período aí de novidade, adaptação, acho que você tem muito para contribuir para a gente, principalmente para a galera, eu acho também que não é muito adepta, porque entende, sabe? Por exemplo, essa coisa aqui para mim ficou, obviamente, nem tudo muito claro, mas, assim... Já deu uma luz? Não, total. Tá bom. E, eu brinco que é em camada, sabe? Inception, que você tem que ver o filme umas 3 vezes, assim. Aí Exatamente. você vai. É tipo isso, gente. Não precisa assustar. Quem não tem contato, tô aqui, inclusive, @mmavelar. Meu site é velarmariana.com, momento do reclame, estou à disposição para a gente continuar a conversa. É realmente complexo. Eu estou aqui há muitos anos estudando isso, eu ainda me surpreendo com umas coisas que eu não entendia e, de repente, a ficha cai.
Exatamente. Em nome da Papel Jurídico, eu quero te agradecer mais uma vez por produzir um conteúdo com a gente. Você é sempre muito bem-vinda e com certeza virão coisas novas por aí com você, sim, sempre que você puder. E muito obrigada. E acho que a gente conseguiu trazer um panorama bacana aqui, né, nesse episódio Deu hoje. para falar bastante coisa, né? Obrigada a você, querida, e até mais. Com certeza estou à disposição para as próximas.